Bom, e continuando o assunto de diodos de junção, pega agora para falar dos tipos de diodo, certo? Então, a gente já pegou a equação básica aqui do diodo, né? Que aí você tem um ID igual a IS elevado a VD sub beta VT. Então aqui é a corrente I, aqui ID, né? Então corrente no sentido do diodo, e aqui a tensão VD no sentido do diodo. Então IS é elevado a VD sobre eta VT menos 1. Esse eta varia de 1 a 2, dependendo muito do tamanho da região da pressão e da qualidade do diodo. Esse S também vai variar da largura efetiva, da largura do diodo, vários parâmetros, mas normalmente é um valor pequenininho. E a corrente de saturação, porque é mais ou menos o valor que ele estabiliza aqui quando você fica com a tensão negativa. Certo? E aí ele tem essa subida exponencial aqui. Isso aqui simplifica, muitos dividem isso aqui para considerar que o diodo daqui para cá ele praticamente não conduz, vai ter só essa corrente S, pode ser em alguns casos picoamperes, outros nanoamperes, e conduz muito fortemente aqui. Então simplificam isso para uma linha aqui e outra aqui, em alguns casos com a linha aqui até uma determinada tensão de condução, 0,6, 0,7, tensão de joelho, e depois ajusta essa exponencial aqui para uma reta. Eu prefiro pensar aqui diretamente na exponencial do que essas coisas, eu acho mais negócio, certo? No diodo em si, né, você vai ter vários formatos, tá? Então aqui, tirado do Wikipedia, você vai ter diodos. Nossa, por que ele tá voltando? Aqui são diodos PTH, né, feitos para atravessar dentro de uma placa perfurada. Aí você tem, né, sempre o encapsulamento dele. Em alguns casos é material transparente, em outros casos é preto, que raramente tem de algumas outras coisas, de algumas outras cores, mas ele sempre tem um tracinho indicativo, né, da polaridade dele, né, lembrando o símbolo do diodo é aquele retângulo, né? Nossa, fiz besteira aqui, peraí. É aquele retângulo não, aquele triângulo com o tracinho. Então esse tracinho aqui sempre mostra o lado, né, do catodo do diodo, né, o anodo e o catodo, o lado negativo do diodo, né? Então ele é feito para passar corrente assim e não assim. Nesse caso aqui, corrente assim, não assim, corrente para cá, não para cá, corrente para cá, não para cá, e assim por diante, sempre com esse tracinho, tá? E ele também tem, é muito comum você ter diodos SMD. Nesse caso ele não está mostrando o tracinho, porque está só aqui o tamanho do encapsulamento, né? Está aqui em milímetro, né? De 1 milímetro, alguns até menores, né? Até maiores, dependendo da potência da quantidade de corrente que o diodo vai suportar, tá? E uma das funções do diodo, como ele permite passagem de corrente num sentido e no outro, tá? Então tem alguns dispositivos de segurança e alguns dispositivos de potência que faz a conversão de nível de tensão, que utilizam diodos. Então você tem alguns diodos de alta potência, e aí varia bastante o encapsulamento. Então um formato é esse daqui com chicote. Então isso aqui é o cabo largo justamente para passar alta corrente, né? E isso aqui é feito para parafusar num canto. Então você solda aí a parafuso ou a parafuso em outro material com uma pasta condutora, ou o próprio corpo do diodo é um parafuso que você rosqueia no lugar onde ele vai ter a corrente. Esse daqui tem um parafuso embaixo e uma rosca em cima, no lado do anodo e do catodo dele, para fazer tá? Então esses aqui são diodos de alta potência, certo? Que aí basicamente ele vai ter uma área maior para permitir uma maior corrente, e ele também vai aguentar uma tensão, né, maior. Então em alguns casos você tem diodos para operar em alta potência, em alta tensão. Então dezenas de kilovolts não precisa aguentar. Então ele precisa não conduzir, né, ou melhor, conduzir só aquela tensão reversa,
e aguentar uma tensão de até dezenas de kilovolts em seus terminais, certo? E em outros casos, normalmente esses daqui, feito para passar uma alta corrente, né, eles precisam aguentar uma corrente de centenas ou em alguns casos dezenas de quiloamperes, tá? Esses daqui também tem alguns que já tem 2 terminais, obviamente, tem outros que tem um terceiro terminal de encapsulamento, mas alguns terminais auxiliares também para medidor de temperatura, tem outros que são mais de um diodo, então circuito com vários diodos aqui, certo? E essas estruturas são feitas para você aparafusar num canto, né, tipicamente num dissipador de energia, numa placa de metal para dissipar a energia, certo? Então são diodos de alta corrente, relativamente baixa tensão esse daqui, muitos aparecendo inclusive em carros elétricos, né, e outros dispositivos assim. Aqui são diodos, mas você pode ver esse tipo de encapsulamento ou parecido com esse em outros elementos de eletrônica de potência também, tá? É só para dar uma ideia de tudo isso aqui é diodo, né? Então diferentes tipos de encapsulamento, desde um negócio de milímetros, né, até dezenas de centímetros aí, como um desse. Isso aqui deve ter os seus 5 centímetros de largura, né? Por aí vai, tá? Então isso aí basicamente variando com a potência do diodo, né? E a gente tem uma outra característica do diodo, né, que é algumas aplicações você vai precisar de alta potência, outras aplicações você vai precisar de alta velocidade. Então aqui é um dispositivo interessante, que é um diodo Schottky, né? Ele tem até o símbolo diferente, né? Então a barrinha dele, ele tem esse Szinho aí na barrinha, indicando que é um diodo Schottky. E ele é feito de forma diferente, certo? Então ele tem o semicondutor tipo N e faz a junção com um metal diretamente, tá? Então isso faz com que você não tenha a barreira de condução do lado do metal, porque o metal ele sempre vai ter elétrons livres ali, tá? Então você não consegue praticamente tirar a quantidade de elétrons livres, fazer a depressão, né, gerar a região de depressão. Você só vai ter a região de depressão do lado tipo N, certo? Isso faz com que você consiga chavear esse tipo de dispositivo muito mais rapidamente. Agora, em compensação, você só consegue trabalhar com ele numa tensão bem menor, certo? Então aqui em comparação peguei 3 tipos de diodo comuns, certo? Então o N4004, então você tem os diodos da família 1N40 alguma coisa. Então tem o 4001, 4002, 4004. Esse último número basicamente ele vai dizer a tensão reversa que o diodo aguenta, certo? E os outros números, né, são os mesmos. Então são diodos que são feitos para trabalhar com a corrente média de 1 ampere, tá? E no caso o 4004 aguenta até uma tensão reversa, então ele é polarizado reversamente, sem passar praticamente corrente nenhuma, só corrente de saturação, aguenta até 400 volts. Então ele é usado para aplicações quando você trabalha, por exemplo, com a tensão de linha, né, a tensão de rede, né, doméstica mesmo, né, porque aí você vai ter o 220 volts, mas a tensão de pico é 220 vezes raiz de 2, vai dar 311 volts. Então esse diodo aguenta mais do que esses 311 volts, certo? Então você consegue pegar ele e, no caso apenas da tensão reversa, ele consegue segurar toda a tensão da rede elétrica em cima dele, né, a tensão de pico da rede elétrica. Mas só para ter uma ideia, para você ter isso, e principalmente para você ter essa tensão reversa alta e essa corrente média, você precisa ter um diodo com a área larga, né? E isso vai influenciar na capacitância dele. Então um diodo com a capacitância aqui de 15 picofarad, que por si não é tão grande, mas se a gente comparar com um diodo rápido, um diodo que é feito para ele ligar e desligar rapidamente, como o N4148,
Ainda é um diodo de junção normal, você tem o lado P e o lado N, certo? Então esse diodo aguenta uma corrente aqui 3 vezes menor que o 4004, uma tensão 100 volts, aí tem uma capacitância de 2 picofarad e um tempo de reversão de 8 nanosegundos. O que vem a ser isso? Quando o diodo está reversamente polarizado, vamos dizer que ele está aí com seus, isso aqui é feito com a tensão menor, 5 volts. Você gerou aquela região de depressão grande, certo? No momento que você passa o diodo a polarização direta, então a primeira corrente que vem é para diminuir aquela região de depressão, né? Então ele passa meio que um tempo praticamente sem conduzir. Aliás, é o contrário, né? Quando você está conduzindo ele está passando corrente. Quando você desliga ele, você liga ele reversamente, então você tem uma corrente que ela vai repor a carga naquela região de depressão, vai aumentar a carga naquela região de depressão. Então ele ainda passa um tempo conduzindo antes de desligar, certo? No caso do N4148, esse tempo é 8 nanosegundos. No caso de um diodo Schottky, então aí está a vantagem dele. A junção dele só vai ter a região de depressão do lado do silício. Aqui eu copiei esse desenho por facilidade, mas ele não vai ter região de depressão do lado do metal, só vai ter região de depressão do lado do silício. Então quando você sai ele de polarizado diretamente para polarizado reversamente, aí você só vai precisar de carga para aumentar a região de depressão do lado N, certo? Então ele demora menos para inverter esse tempo de reversão dele aqui, ó. Então ele diminui uma corrente bem menor, aguenta uma tensão bem menor, uma capacitância da ordem de grandeza do 4148, né, metade, né, de todo modo, mas um tempo de reversão muito menor do que o 4148. Essa é a vantagem aí dos diodos Schottky, né? Só para ter uma ideia, então, se aparecer diodo Schottky ou se aparecer um circuito com esse símbolo aqui, então você sabe que é um diodo Schottky, ele não tem exatamente a junção normal, né? Uma outra característica, essa tensão reversa que o diodo aguenta, tá? Então isso aí, você tem alguns fenômenos que podem causar isso daí, né? Então basicamente você tem uma ruptura, né, em inglês breakdown do diodo. Então quando ele está conduzindo aqui está um gráfico muito do mal feito, certo? Então só para separar as tensões, mas você tem a tensão direta, isso aqui é exponencial, ele continua exponencial por aqui, tá? Ele não tem essa quebra daqui não, tá? Isso aqui só está demonstrando que para a tensão reversa ele vai ficar na tensão de saturação, tá? Certo? Então você vai ter a corrente funcionando exponencialmente aqui ele vai praticamente ficar na corrente de saturação. Agora chega no momento, se você aumentar demais a tensão reversa, você tem uma ruptura no diodo. Quais são os mecanismos que podem ter essa ruptura, certo? Então você tem ruptura por avalanche, ruptura por efeito Zener e ruptura por falta de espaço do silício, basicamente, tá? Então por avalanche basicamente você vai ter os poucos portadores que você tem aqui e gerando essa corrente reversa. Como o campo elétrico na junção vai ficar tão alto, eles vão ser acelerados demais e aí você vai ter uma corrente, né? Esses poucos portadores vão estar acelerados demais e aí quando eles baterem nos átomos eles geram uma avalanche. Eles soltam outros elétrons, né, tornam outros elétrons livres, geram pares elétrons lacunas, e esses por si só, por sua vez, também são acelerados, soltam outros, e isso aqui acaba gerando uma avalanche de portadores que aumenta muito a corrente, tá? Então você tem um aumento da corrente aqui. Até certo ponto você consegue fazer isso aqui sem destruir o diodo, você consegue fazer isso e voltar aqui para uma tensão menor e ele funcionar normalmente. Então você consegue ter uma ruptura não destrutiva. Outro fenômeno é simplesmente a tensão elétrica é tão grande que a tensão elétrica em si arranca portadores. Não é diretamente a avalanche que acontece, né? Esse é o chamado efeito Zener. Então os portadores saem simplesmente pelo aumento da tensão elétrica. Então isso acontece quando você tem diodos muito fortemente dopados, tá? Junções muito fortemente dopadas, mas você também tem uma ruptura
inicialmente não destrutiva, só se aumentar demais aqui essa tensão é que você pode destruir o diodo, mas inicialmente não destrutivo. E um outro fenômeno, isso aqui é mais importante em diodos de potência. Então, diodo de potência, para aguentar essa tensão reversa grande, o que é que ele faz? Ele trabalha com uma dopagem bem pequena. Então, enquanto um diodo rápido vai ter uma dopagem da ordem de 10 a 17 átomos de impureza por centímetro cúbico, um diodo de potência vai ter 10 a mais perto de 10 a 15, certo? Então 10 a 100 vezes menor. Então você consegue gerar uma região de depressão bem grande e eventualmente você pode simplesmente ocupar a região de depressão, ocupar todo o lado do silício que você tem e tocar no contato de metal, e aí você tem a ruptura por falta de espaço no diodo, certo? Então isso é mais crítico nos diodos que aguentam tensões muito elevadas, como 10 mil volts, 15 mil volts e assim por diante. Tá? Agora, essa tensão reversa, essa tensão de ruptura, né, isso aqui acontece tipicamente num ponto bem definido no diodo, e você pode fazer a fabricação do diodo especificando este ponto, o que gera então o diodo Zener, outro tipo de diodo. Então é um diodo que é feito para trabalhar nessa tensão de ruptura, certo? E aí você pode fazer esse diodo Zener com tensões de ruptura aqui de 1.8, nesse caso específico pode ser até mais, então tipicamente é 1.5, talvez 1.2 volts, mas é mais perto de 1.5 em diante. Então nessa família aqui de diodos, Zener até o 43 volts, certo? Então você consegue fazer um circuito que ele vai ter essa ruptura nessa tensão específica, então você vai ter corrente naquela tensão específica, consegue limitar um determinado ponto do circuito nessa tensão. Depois a gente vê uma aplicação disso, né? E outro tipo, então isso aqui, né, são diodos que eles são feitos para ter a ruptura num valor de tensão bem específico, né? E aí são o funcionamento deles em geral em relação aos outros é muito parecido com o diodo normal, né? Mas ele é feito para trabalhar na ruptura e por isso o fator que é controlado é esse, né? Além do diodo Zener, um outro diodo, tipo de diodo diferente, muito comum hoje em dia, né? São os diodos emissores de luz, né? Que está se tornando a principal forma de geração de luz, né? Hoje em dia até os postes estão usando LEDs, certo? Então o que é que vem a ser o diodo emissor de luz? Então basicamente é um diodo, light emitting diodo. Na prática todo diodo, né, ele vai, toda junção semicondutora ela vai emitir luz, né? Por quê? Porque justamente quando você tem a banda de energia, então aqui normalmente nos outros gráficos a gente viu, a gente trabalhou com essa banda reta, você tem a diferença entre a energia banda de condução e a banda de valência. E aí o elétron, quando ele sai da banda de condução, vai para a banda de valência, né, ele está perdendo energia, essa energia vai ser transformada em fótons, né, ou seja, luz, ou também em energia térmica, em chamados fônons, né, energia de vibração, certo? No caso do silício, observe aqui, ele tem um GIF, acho que não tem como parar isso aqui, mas o silício, o mínimo da energia de condução está aqui, o máximo da energia de valência está aqui. Isso aqui é por orientação do cristal, então o elétron ele meio que tem que mudar a orientação cristalina por perda de energia térmica daqui para cá e cair essa energia para gerar o fóton. Agora o silício normalmente ele vai gerar um fóton num comprimento de onda infravermelho, né? Inclusive, né, se você pegar o controle remoto que é infravermelho e colocar no sensor, uma câmera digital, você deve perceber, normalmente percebe,
né, o LED infravermelho brilhando lá na sua câmera digital do seu celular, né, pode fazer essa experiência. E você tem outros semicondutores como germânio, arseneto de galho e alumínio, arseneto de galho e fósforo, arseneto de galho, índio e fósforo, nitreto de galho, seleneto de zinco e arseneto de galho e nitrogênio, né, que aí eles vão ter essa faixa de energia aqui, uma distância tal que eles vão gerar comprimentos de onda no visível. Mudou aqui. Então nessas formas de onda, então vou gerar luzes no vermelho, no laranja, no amarelo, no verde, no azul e no violeta, certo? E isso é o que é utilizado, né? Então você faz ele com encapsulamento transparente, como um desses daqui. Então é aqui para PTH, Pass-Through Hole, para passar o pino através do buraco, ou para SMD, Surface Mounting Device, para montar em cima da superfície, certo? E aqui estão de vários tamanhos, mas você tem obviamente LEDs bem maiores hoje em dia, lâmpadas de LED, certo? Então é um diodo como o outro, só que quando o elétron ele sai da camada de condução para de valência, que vai acontecer em todos os elétrons que passam naquela junção, ele vai emitir um fóton, e isso é muito mais eficaz do que numa lâmpada incandescente, que você aquece o filamento até ele emitir luz, ou numa lâmpada fluorescente que você gera uma excitação lá do vapor até os elétrons também mudarem de nível de energia e emitirem luz, né? Então esse é o princípio de funcionamento aí dos LEDs. Com isso encerram-se aqui basicamente os tipos de diodos que a gente vai trabalhar, né?